Ei, pessoal, tô de volta com mais um plantão astrológico BBB 26. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Dani Martins, eu sou astróloga clássica e eu já tô me sentindo órfã, já tô assim com o coração apertado de estar aí nessa reta final desse programa, dessa edição, né, que trouxe tanto entretenimento pra gente. Como que eu dei risada, né, e como que movimentou as minhas emoções essa edição. E hoje eu quero fazer aqui com vocês uma mini análise astrológica do mapa da Ana Paula, mas para a gente poder praticar a análise dos lotes arábicos ou das partes arábicas, sabe? Eu quero analisar então uns pontos do passado da Ana Paula, especialmente conectados aí com a mãe, a perda da mãe por acidente, tá bom? Bora então? Bora! Então, pessoal, dessa vez, como eu vou olhar lotes, eu tenho que trabalhar com um horário certinho de nascimento. Então, hoje eu vou considerar, né, uma das informações que rola aí nas redes sociais de que a Ana Paula nasceu às 18 horas e 5 minutos do dia 22 de novembro de 81. A partir dessa informação, aí sim, eu tenho a posição exata do ascendente, do MC, né, da Lua, porque a Lua ela anda muito rápido, enfim, das casas, etc e tal, e também dos lotes, que é o que hoje eu quero olhar aqui com vocês. A gente vê aqui, ó, na casa 11 está o lote, a parte arábica da mãe. E esse lote da mãe está juntinho com o MC da Ana Paula, tá vendo aqui? Eu comentei com vocês recentemente que na astrologia clássica a gente MC é MC, o meio do céu é o meio do céu, e casa 10 é casa 10, né? Segundo a astrologia clássica, o MC é um ponto astronômico. Ele é o grau mais alto do céu no momento de nascimento de uma pessoa. Então, o MC, ele fala de um ponto onde as coisas culminam, onde as coisas ganham máxima visibilidade e projeção. E com esse MC juntinho do lote da mãe dela, isso está querendo dizer que tudo que diz respeito à mãe torna-se marcante na vida da Ana Paula, especialmente na vida pública dela, né? Na forma, inclusive, como as pessoas a veem também, né? E então, tudo que acontece, todos os eventos que acontecem com a mãe dela, tem um impacto duradouro. É o marco na vida dela, né? Então, tudo que acontece com a mãe se torna um divisor da história dela, né? Algo que repercute aí no caminho dela na vida, né? No caminho barra destino dela na vida, impacta as escolhas dela, né? Impacta o desenrolar da vida dela. Bom, e esse lote da mãe, ele está no signo de Peixes, né? Então, para eu poder entender ele um pouquinho melhor, eu tenho que olhar a condição de Júpiter, que também, como eu já disse para vocês, na astrologia clássica, a gente trabalha só com os planetas visíveis no céu. Então, a gente vai só até Saturno, né? E isso é há mais de 5.000 anos, assim, tá? Na astrologia clássica. Então, o regente de peixes na astrologia clássica é Júpiter. E a gente vê um Júpiter aqui numa casa bastante complicada, né? A casa 6 é uma das casas maléficas, segundo a astrologia clássica também, né? É a casa que fala, por exemplo, de acidentes, de infortúnios, de coisas ligadas, de doenças, né? Coisas ligadas à saúde do nativo, entre outras coisas, claro, né? Mas hoje quero focar nesses pontos. Então, visto aqui esse lote da mãe, eu também quis ver o lote dos acidentes, tá? Não existe consenso, né, em relação a qual lote que é o certo para ser usado e tudo. Alguns astrólogos de uma época usavam um determinado cálculo para o lote dos acidentes, em outra determinada época um outro lote para acidentes, então isso varia muito, tá? Eu trabalho com esse aqui, sabe, com esse ponto que veio cair aqui, né, das enfermidades, esse lote das enfermidades do acidente, que veio cair aqui na casa 12. Mas tem um outro lote de acidentes também, que é muito usado, que veio cair aqui em Gêmeos. Então, esse lote de acidentes que cai em Gêmeos, ele já faz uma quadratura com o lote da mãe dela. Tá vendo aqui? Gêmeos e peixes, eles fazem quadratura entre si porque são signos mutáveis, né? Os mutáveis, eles fazem quadratura entre si. Só que então eu vou considerar o lote que eu geralmente trabalho com ele, tá? Então vou até tirar esse aqui. Bom, então o lote das enfermidades e dos acidentes em Áries é regido por quem? Quem que rege Áries? Marte. E a gente encontra um Marte aqui, o Marte da Ana Paula, Marte natal da Ana Paula, na casa 5 em Virgem. Então tá, agora eu tenho que entender, né, como que esse lote da mãe aqui se conecta com esse lote aqui das enfermidades e do acidente, né, para ver se a gente consegue encontrar pistas aqui nesse mapa do acidente fatal que a mãe dela teve quando ela tinha 16 anos, né. E peixes e Áries, eles não se comunicam por elemento, né, peixes é do elemento água, Áries é do elemento fogo, e não se comunicam também por ritmo, né, peixes é mutável, como eu disse, e
Áries é cardinal. Só que, isso aqui também é bem astrologia clássica mesmo, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Peixes e Áries, eles se comunicam por contrantícia. Vocês já ouviram falar disso? Contrantícia é a relação de luz e sombra entre os graus do zodíaco, sabe? Determinados signos que não se comunicam nem por elemento e nem por ritmo, eles podem se comunicar através da quantidade de luz e sombra que eles compartilham, né? Nesse caso, esse Peixes e esse Áries aqui, eles se comunicam por contrantícia, que faz, às vezes, de uma oposição. E a gente vê aqui que o lote da mãe está a 1 grau de peixes, 1,26 de peixes, e esse lote das enfermidades e dos acidentes, ele está a 28 graus e 47 minutos de Áries. Então, eles estão em contrantícia exata, né? Uma oposição às escuras, né? Às escondidas. Eles se opõem em quantidade de luz e sombra que eles compartilham, entende? Então, isso aqui funciona como uma oposição. Tá vendo? Aqui não é tão nítido da gente enxergar essa ligação desse lote dos acidentes com o lote da mãe, né? Aquele lote que estava aqui embaixo em Gêmeos era mais claro, porque fazia uma quadratura, pronto, ninguém tem dúvida. Agora, aqui é o pulinho do gato, né? Isso aqui vai diferenciando o joio do trigo, os bons dos maus astrólogos, né? Modéstia à parte. E acontece que os regentes, tanto do lote da mãe, que é Júpiter, quanto do lote dos acidentes, que é Marte, eles também estão em contrantícia. Dessa vez não tão exata assim, né? Quanto menos exato, menos forte é, né? Quanto menos exato um aspecto, menos forte ele é, né? Aqui eles estão em contrantícia exata, né? O lote da mãe dos acidentes, e aqui os regentes de ambos os lotes não estão em contrantícia exata, mas ainda assim estão em contrantícia, certo? E a gente vê aqui ainda, né, que esse Júpiter, o regente do lote da mãe, ele está em conjunção, né, não corpo a corpo, mas conjunção por signo, com a Lua e com Saturno da Ana Paula, né? E Saturno, como vocês já sabem, Saturno é um planetinha complicado, né? Entre outras complicações que ele traz, ele também fala da morte, porque Saturno é o último planeta visível, né? Então ele fala de limites, ele fala de fins, né? Então ele também rege a morte, né? Sabe a morte da Turma da Mônica? Aquela que vive no cemitério com aquela foice? Saturno é muito representado, né? Dessa forma também. A foice é uma ferramenta de Saturno. Dito isso, então, agora a gente vai olhar, agora a gente vai comparar o mapa natal da Ana Paula com a revolução solar ali dela no período em que ela perdeu a mãe. Bom, está aqui. Na esquerda, o mapa natal da Ana Paula e na direita, a revolução solar dela de 97. A Ana Paula disse lá no programa que a mãe dela morreu no feriado do Dia das Crianças. E na internet eu encontrei a informação de que a mãe dela morreu em 98. Então foi em outubro de 98 que a mãe dela faleceu, né? Se alguém sabe essa informação, se ela está certa ou não, por favor, me diga aqui nos comentários, tá? Então a gente tem que olhar a Revolução da Ana Paula de 97, né? Que vai aí de novembro de 97 a novembro de 98. Isso quer dizer que a mãe da Ana Paula faleceu na Revolução Solar da Ana Paula de 1997, quando a Ana Paula tinha 16 aninhos. Bom, aos 16 anos, a casa que fica ativada pela técnica preditiva de profecção, também vocês já estão careca de saber, quem está acompanhando aqui o canal, é uma técnica que fala que a cada ano do nativo uma casa e seus assuntos estão ativados. Então, a Ana Paula estava com a casa 5 ativada, a casa onde mora quem? Marte, né? Que é o regente de quem? Do lote das enfermidades e dos acidentes, né? Como eu disse anteriormente. Então, a gente vê que uma vez que essa casa 5 e esse Marte estão ativados, a gente vê uma ativação por tabela desse lote aqui dos acidentes. E também, eu esqueci de mencionar anteriormente, esse próprio Marte aqui, ele faz uma oposição, né, por signo, faz uma oposição com esse lote da mãe dela, né? Eles estão distantes, o lote da mãe está em 1 grau de peixes e Marte está a 18 graus de virgem, só que ainda assim eles fazem essa oposição aqui. Então, a ativação desse Marte aqui também ativa o lote da mãe, né? E esse lote da mãe, como eu disse, está conectado com esse lote dos acidentes via uma contrantícia. E a gente vê aqui, ó, na Revolução Solar da Ana Paula, lá de 97, que o ascendente da Revolução Solar é Áries. Então, aqui dá uma dupla ativação para esse Marte, tá vendo? Porque, como eu disse, Marte que rege Áries, certo? Então, ela no ano de casa 5 e numa Revolução Solar onde o ascendente é Áries, né? Esse Marte aí duplamente ativado. E a gente vê aqui também, ó, que nessa época estava tendo um trânsito de Saturno em Áries nos céus,
sabe? E esse Saturno em Áries nos céus, ele faz um trânsito sobre a casa 12 da Ana Paula, e inclusive ativa esse lote aqui dos acidentes, né? Esse Saturno aí, né, que no mapa natal dela está em Libra, né? Ou seja, o Saturno, né, que é esse aí, senhor dos limites, o senhor do fim, o senhor da morte também. Gente, não se assustem com essas coisas que eu falo aqui, tá? Isso aqui não tô fazendo sensacionalismo. Aqui a gente tá fazendo só uma análise nua e crua, tá? Não tente transportar isso pro mapa de vocês, se vocês são leigos, porque senão vocês só vão ficar assustados. Aqui eu tô querendo só brincar um pouquinho, usar essa técnica aqui na prática com vocês, porque eu falo tanto de lotes, né? Dessa vez eu trouxe aqui um pouquinho pra gente poder olhar juntos, tá? Não, mas não quero que ninguém fique assustado, por favor. Não é essa a intenção dos meus vídeos. Absolutamente não. E a gente vê, então, que esse Saturno ali da Revolução Solar, da Ana Paula, estava fazendo uma oposição quase cravada, né, com 4 graus de diferença com o Saturno natal dela, ativando também esse Júpiter natal dela e a Lua natal dela. Esse Júpiter natal da Ana Paula, como eu disse, o regente ali da mãe, né? Então a gente vê que essa situação de acidente e da mãe, analisando os lotes, já estavam ativados e até, de certa forma, preocupantes, né? E a Lua também, que está aqui, né, entre esse Júpiter e esse Saturno, a Lua também é o significador da mãe, né? E, entre outras coisas, a Lua rege a mãe no mapa, né? Então, aqui, esse Saturno em trânsito nos céus lá na Revolução Solar da Ana Paula também aqui conflitando a mãe 2 vezes, né? Tanto pelo lote quanto pelo impacto aqui, pela oposição que ele está fazendo com a Lua. Inclusive, essa oposição que esse Saturno aqui na Revolução Solar dela fazia com a Lua é até, além de mais visível, mais forte que esse aqui do lote, né? Porque do lote é por contrantícia, mas enfim, a gente não pode nunca desconsiderar a contrantícia. E, além da profecção e da revolução solar, tem outras 2 técnicas preditivas que a gente tem que usar, né? Na astrologia clássica, a gente usa aí para fazer previsões, né? Na verdade, a primeira de todas são as direções primárias, e depois vem firdária, depois vem profecção e depois vem a Revolução Solar, tá? E nesse período do acidente da mãe dela, ela estava numa direção primária de Vênus, a Vênus natal dela aqui, em Capricórnio, na casa 9, em companhia com o Sol. O Sol dela é em Sagitário, na casa 8. A casa 8 também já é complicada, né? A casa 8, ela é também considerada maléfica. Ela fala de lutos, por exemplo, né? E essa Vênus e esse Sol aqui também se comunicam, né? Eles não fazem nenhum aspecto tão conhecido assim, mas eles fazem uma antícia, né? Enquanto o lote da mãe e o lote dos acidentes fazem uma contrantícia, Vênus e Sol no mapa da Ana Paula fazem uma antícia. A antícia já significa assim, graus irmãos no zodíaco, e que são irmãos por terem a mesma quantidade de luz. A antícia compartilha luz e sombra, né? E tanto é que configura uma oposição. E já a antícia configura um compartilhamento de quantidade de luz, né? Então funciona como uma conjunção. E essa Vênus, ela também está ativada pela técnica da firdária, que é essa segunda que a gente vê depois das direções. Nesse período ali da morte da mãe dela, ela estava numa firdária de Vênus com Marte, né? Esse Marte, então, aqui, triplamente ativado. Mais uma vez, ele é ativado por profecção de casa 5, ele é ativado por ser o ascendente da revolução solar dela, e ativado também pela técnica de firdária, né? Essa Vênus aqui na casa 9, né? A casa 9 que fala de viagens. E segundo a Ana Paula falou, foi numa viagem, né, que a mãe dela fez, numa viagem de diversão, lazer, coisas de casa 5, né? Uma viagem que eles estavam fazendo para um sítio. A mãe foi na frente num carro e, como a Ana Paula mesmo disse, ela não retornou dessa viagem, né? Então, esse assunto aqui estava já também ativado pela firdária, né? E aí a gente chegaria então na profecção, que é a casa 5, como eu disse, e então chegando agora, e depois em seguida chegaria na Revolução Solar. Então, além desse ascendente aqui em Áries, que a gente vê na Revolução Solar dela, a gente vê o fato de que esse regente de Marte está onde? Em Capricórnio, tá vendo? Lá em cima. Fazendo uma quadratura com esse Marte, fazendo um ingresso aqui nessa Vênus, né? Que está ativada por Firdária, né? E ativada também por direções, né? E outra coisa que a gente vê também, pessoal, reparem aqui, ó, a casa 12 natal dela, que é também uma casa maléfica, uma casa que fala de infortúnios, né, também, que é onde está, inclusive, o lote dos acidentes dela. Essa casa 12 é onde está o ascendente do ano dela. Então, a gente diz que o ascendente da Revolução Solar está sobreposto à casa 12, né? Aqui, então, ativando, claro, trazendo esses assuntos da casa 12, né, esses assuntos difíceis da casa 12,
inclusive o lote dos acidentes da Ana Paula, para o assunto do ano, para o tema do ano, para o que vai estar pautando o ano do nativo, né? Com esse próprio regente desse Ares aqui, que é Marte, em Capricórnio fortíssimo, em Capricórnio exaltado, fazendo uma quadratura com ele. O que antes não existia conexão, né? Porque no mapa natal dela, esse Marte aqui, na casa 5 em Virgem, ele se comunica com esse lote que ele rege aqui, né, dos acidentes, através de uma antícia também, né? Eles são graus irmãos em luz, Virgem e Áries, né? Então é uma coisa mais sutil, só que aí se torna totalmente nítido para todo mundo ver, né? Uma comunicação que tem desse Marte natal com esse lote das enfermidades de uma forma sutil, se tornando evidente através de uma quadratura no ano ali, né, que ela perde a mãe dela. Ao passo que, né, esse lote da mãe que mora na casa 11 da Ana Paula, natal da Ana Paula, ele vem para 12, tá vendo? Então a gente diz que a casa 12 da Revolução Solar está sobreposta à casa 11, claro, quem que mora lá dentro, que no caso é o lote da mãe. Então essa mãe sai da casa 11, que é muito benéfica, esse lote da mãe sai da casa 11, que é muito benéfica, e vem para 12, uma casa difícil. A casa 12, entre outras coisas, ela fala também de sofrimentos, né? Eu não sei se a mãe dela morreu, o acidente foi tão forte que ela faleceu ali mesmo, né, no momento do acidente, ou se ela chegou até a ser resgatada e a ser levada, sabe, para o hospital. Esse detalhe eu não sei. E também o outro significativo da mãe, que é a própria Lua, né, a gente vê na Revolução da Ana Paula que a Lua está em Virgem, ou seja, ingressando aqui sobre o Marte natal dela, ou seja, ativando esse mapa aqui mais ativando esse Marte aqui natal dela, né, e consequentemente esse lote dos acidentes e o lote das mães, ativando novamente. Então, 4 vezes ativado, se eu não perdi a conta, esse Marte já está 4 vezes ativado aqui, né, o que esse Marte prometia, né, que no caso aqui, por exemplo, acidentes, né, e por conta disso, acidentes envolvendo a mãe, isso aqui mais uma garantia ou mais uma possibilidade, né, para que esse Marte agisse, e foi assim que ele agiu, né, provocando um acidente no qual a Ana Paula perdeu a sua mãe, infelizmente. E segundo Valens, um astrólogo aí muito renomado, o ingresso da Lua na Revolução, o ingresso da Lua, né, sobre Marte, ele indica acidentes imprevistos, né? Então, essa Lua em Virgem, né, constelada na Revolução Solar da Ana Paula, também ativando as promessas natais desse Marte natal dela, né? Segundo Valens também, essa possibilidade de acidentes imprevistos que o ingresso da Lua sobre Marte indica, ele pode ser diminuído se um benéfico estiver olhando, né? Então a gente tem um benéfico olhando. A Vênus está fazendo um trígono, né? Um aspecto positivo aqui com essa Lua. Só que essa Vênus está sendo atacada, né? Por esse Marte aqui, né? Esse Marte fortíssimo, esse Marte está mais forte. Então o Marte aqui ele preponderou. E a gente vê aqui, olha que interessante, a gente então que tem esse Marte natal aqui dela, em Antícia, com esse lote dos acidentes aqui, né? Ou seja, Antícia, graus irmãos em luz, que faz às vezes de uma conjunção, só que uma conjunção invisível, né? Porque é um cálculo matemático essa Antícia aqui, né? Na Revolução Solar da Ana Paula, a gente vê, né, que essa conjunção por Antícia, que esse Marte e esse lote fazem, vai para uma conjunção corporal, corpo a corpo. Esse Marte está conjunto com o lote dos acidentes por signo, né? Aqui nessa configuração de 2 mapas não vai dar para ver, mas esse lote aqui, ele está na face de Marte, né? E olha, esse lote aqui das enfermidades é ele que vem para conjunção com o MC. Então, esse acidente da mãe da Ana Paula, né, que já tinha uma promessa de impactar bastante a vida dela, de ser um marco na vida dela, né, de impactar aí o destino da Ana Paula, ele fica conjunto ao lote desses acidentes aqui na Revolução Solar dela, né, dizendo aí que, cravando aí, né, que esse acidente teria o impacto que tem. Né, já passados aí quase 30 anos, a Ana Paula ainda se emociona muito com essa história. O lote da mãe, por sua vez, coloquei ele aqui em Sagitário, tá? E Sagitário faz uma antícia também, né? Uma conjunção invisível aqui com Capricórnio. E esse lote, mais uma vez, então, o lote da mãe e o lote dos acidentes, fazendo aí, se comunicando, né? E aí a gente vê aqui, por fim,
o lote da morte da mãe, lá na casa 4 da Revolução Solar dela. A casa 4, a casa que fala dos fins, né? É, esse lote da morte da mãe fazendo uma oposição aqui a esse lote dos acidentes, né? Sendo confrontada, inclusive, para esse Marte, né, esse Marte fazendo uma oposição ao lote da morte da mãe, esse Saturno aqui, né, que é o Senhor dos Limites, fazendo uma quadratura com esse lote da mãe, uma quadratura bem pertinho também. E para finalizar, para não deixar mais dúvida, né, a gente vê aqui, ó, que a casa 4 da Revolução Solar da Ana Paula, onde está aqui esse lote da morte da mãe, ele está em Câncer. E a gente vê aqui que Câncer, no mapa da Ana Paula, está na casa 3, né? Então a gente fala que a casa 4 da Revolução Solar está sobreposta à casa 3 natal. A casa 3 natal fala de deslocamentos, pequenas viagens, entre outras coisas, né? Então aqui um deslocamento, uma pequena viagem, botando fim, né? Colocando um fim aí na vida da mãe da Ana Paula. Uma pena, né? Infelizmente, tão novinha, nossa, não consigo nem imaginar como é que seria a minha vida aí, sem a minha mãe desde os 16 anos. Bom, pessoal, e era isso que eu queria falar com vocês hoje, um assunto delicado, né? Mas eu queria partilhar aqui com vocês um pouquinho desse conhecimento sobre lotes arábicos, que eu falo tanto aqui nos vídeos desses lotes, né? Já tinha até recebido umas perguntinhas, né, nos comentários, o que que você poderia fazer um vídeo falando um pouco mais sobre isso. Então tá aqui esse vídeo falando aí um pouquinho mais sobre a Ana Paula. É isso, pessoal, um beijinho, até o próximo vídeo.